Olá, sejam bem-vindos ao Super Review Time, eu sou o Kapan Katsuragi e estamos começando mais uma maravilhosa resenha de Oz. Não tem vinheta. O maldito bot do YouTube Tá de lascar, o bot do YouTube que vive querendo me pegar. Eu tô sem chroma key, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo só com narração e... sei lá, bota imagem aí pelo menos, vai lá. Ok, eu tenho interesse imenso em Lost Media já faz alguns anos, em mídia perdida. E é estranho porque o meu relacionamento com mídia perdida varia do... que curioso pro... Ok, isso pode potencialmente me assustar em algum nível. Eu não sei explicar, minha cabeça opera de uma forma muito única. A gente meio que tende a acreditar que se algo foi banido ou perdido é porque tem um motivo obscuro, algo que poderia chocar de alguma forma. E em alguns casos, em outros nem tanto, mas ao mesmo tempo eu quero achar que Mas é o caso do episódio que vamos dar uma olhada hoje. Sesame Street é um negócio que não requer muita introdução, pelo menos se tu já conhece o SRT há algum tempo. Eu já fiz vídeos, eu escrevi artigos sobre Jim Henson, as suas produções, faça um esforço e procure, sim. A maioria dos episódios antigos está perdida, mas mais por falta de cuidado, de preservação da época do que por qualquer coisa. Mas alguns episódios foram retirados de circulação por outros motivos. Um deles nem chegou a sair ao ar, o divórcio dos pais do Snuffy, e outro chegou a ser veiculado, mas foi logo removido, e é esse que veremos hoje. Sim, é o infame episódio da bruxa má do Oeste. O Blamington Jorge, eu não sei como pronunciar, fez um vídeo muito mais detalhado sobre a busca do episódio, onde ele inclusive estava no meio do evento que foi mostrado trechos desse episódio e do divórcio dos pais do Snuffy. E eu recomendo que você veja esse vídeo depois desse aqui, é claro. Eu vou focar mais no episódio em si e menos na saga para encontrar o episódio, porque todo mundo já fez isso, né? E o Jorge, fez isso de uma maneira muito singular e eu literalmente não tenho nada a acrescentar. Mas é simplesmente surreal finalmente poder ver esse episódio inteiro depois de tantos anos. Digo, não só porque é a bruxa má do Oeste, interpretada pela atriz original Margaret Hamilton, e nem por causa da história por trás da busca e por trás do próprio episódio, mas sim porque foi algo que surgiu do absoluto nada. A própria Sesame Workshop não tinha planos de lançar oficialmente esse episódio, mas ele foi registrado na Biblioteca do Congresso Americano, o que poderia ser um plot interessante para um novo Lenda do Tesouro Perdido. I'm gonna steal it. I'm gonna steal Sesame Street, episode 847. Enfim, vamos ao episódio. Eu vou cortar aqui os segmentos educativos e focar só nos segmentos com a bruxa, porque... O episódio completo tem tipo 1 hora e eu não acho que eu consiga fazer piadas o suficiente com o Grover tendo que voltar trocentas vezes pra completar uma sopa de letrinhas até ter o alfabeto completo. Começamos num dia normal na Sesame Street, e sim, eu vou manter os nomes originais, me processe. Exceto que tá ventando demais, ventando tanto que o David aparece aí que tá sendo levado pelo vento, graças a seu porte físico de ser madruga, completo com chapéu. Aí uma vassoura cai na mão dele e logo surge a bruxa má, que parafraseia Dorothy ao descobrir que não está mais em Oz. É um momento interessante de reaproveitamento do material original. O que é estranho é essa guitarra bizarra tocando quando a bruxa entra, é legitimamente assustador. Talvez ainda mais para crianças pré-escolares. E aparentemente o David também ouve a música, o que me faz pensar se a música não é uma manifestação da presença da própria bruxa, tal qual o Conde Vocount com as suas trovoadas. Hot dogs! Here it goes again! A bruxa então exige que David devolva sua vassoura, e ele não parece ligar que ela é uma velha de pele verde toda vestida de preto com um chapéu pontudo. A maior preocupação dele é que ela é muito mal educada. Sesame Street. Ele não vai devolver a vassoura até ela mostrar algum respeito por ele. E raio, esses efeitos visuais de quando ela tenta tomar a vassoura do David também podem ser muito assustadores. Definitivamente me pegaram desprevenido. Eu não tava esperando isso. Não a ponto de me assustar, mas eu só não esperava um efeito visual assim. Eu fiquei realmente surpreso. Depois, na loja do Sr. Hooper, David conta pra Maria sobre o acontecido. Só que ele conta como se fosse um wrestler fazendo uma promo. There, all of a sudden, coming out of this cloud was this broom coming flying right at him about 100 miles an hour. I am the law and let him run over me with lawnmowers. Stop, no kidding, I'm not kidding you, man. The wind stopped, right like that. First of all, let's get one thing straight. There
There's no one that can do what I can in the ring. And then all of a sudden I turn around. What? You know who was there? A witch. A wicked witch was. Maria não acredita muito no David, até a própria bruxa aparecer tirando o sarro da Maria. Ok, vou parar. Só então Maria diz pra David ignorar a bruxa e servir um pouco de água pra ela. Deixa isso no canto da mente, a gente já volta a isso. Deixa aí. A bruxa então pega carona na sugestão da Maria e faz chover dentro da loja. E apenas dentro da loja, não sem antes sumir pra não ser molhada pela água. Continua com isso no canto da cabeça, a gente vai voltar pra isso, eu prometo. E então aparece Big Bird e David o avisa pra fugir enquanto é tempo, porque tem uma bruxa solta na Sesame Street. Mas sendo a criança inocente de bom coração que é, o Big Bird resolve ficar e ajudar seus amigos. Digo, ele tem a mentalidade de uma criança de 6 anos, tá, mas ele tem o tamanho do Undertaker, eu acho que isso é suficiente. Big Bird então pega a vassoura pra usar de arma e a bruxa aparece querendo convencer o passarão a devolver pra ela. Pra provar como ele é inocente, ele acha que a bruxa é uma cliente da loja. Após mais uma tentativa frustrada de recuperar a vassoura, ela ameaça transformar David em uma bola de basquete e o Big Bird em um espanador de pó. Essa cena especificamente sempre era referenciada nos relatos de quem viu o episódio originalmente. E se eu não me engano, alguns relatos de memória falsa diziam que ela realmente tinha cumprido as suas ameaças. Só que isso também pode ser uma memória falsa minha sobre as memórias falsas, então não tome essa informação como certeza absoluta, não, eu só deixei no ar. Yo, ela pode dizer essa palavra na Sesame Street? Isso é bem antes do Elmo, inclusive. A bruxa então começa a resumir a história até então e matutar uma maneira de recuperar sua vassoura, sendo interrompida pelo Oscar, que se apaixona por ela. Wow, I think I'm in love. Really? Ok, isso é adorável. De uma maneira muito esquisita, mas meio que é. A bruxa então resolve seu problema, se disfarçando de Margaret Hamilton, a doce senhorinha que interpretou a bruxa chamada Oeste em Mágico de Oz 39. Então a gente vai para a loja do Sr. Hooper, onde o Big Bird está armado até os dentes. Metaforicamente falando, pássaros não têm dentes, a menos que seja o Pato Donald ou o Pato Lino, enfim. Ela consegue passar pelo Big Bird e o David resume mais uma vez toda a marmota que está sendo essa storyline. Lembremos que esse é um episódio de 1 hora para crianças pré-escolares com o mesmo nível de atenção de um esquilo, então essas repetições não são apenas naturais, mas elas são necessárias. But she was so terrible about it. I mean, she called me names. Eu ia fazer uma piada aqui, mas o meu departamento jurídico proibiu, então, prosseguindo. David então reconhece que a senhorinha é a bruxa de fato e finalmente consegue forçar ela a usar a palavrinha mágica. Essa não, a outra. Would you please let me hold the broom? Essa aí. E finalmente ela recupera sua vassoura e pode ir embora. Porém, durante a viagem de retorno a Oz, a vassoura dela cai de novo na Sesame Street, o que leva David aos prantos. O que é legal é que o episódio ainda termina com essa risada maligna da bruxa depois dela citar os patrocinadores. Que é um toque muito legal, se me perguntar. Sesame Street has been brought to you today by the letters I and Z, and by the number 9. Sesame Street is a production of the Children's Television Workshop. Ok, algumas coisas a considerar. O currículo que esse episódio pretendia ensinar era, além das letras, claro, e sobre boas maneiras, era sobre o medo e como reagir ao medo. E o episódio consegue dar certas doses seguras de medo, que eu acho que é interessante de mostrar para as crianças, dependendo da faixa etária, dependendo da forma. Eu legitimamente lembro de alguns momentos assim quando eu era criança, sabe? Especialmente em Castelo Rá-Tim-Bum e Garra da Patrulha, eu não sei. Mas os estudos que a CTW, né, a Children's Television Workshop, fez na época
não dá pra saber como crianças reagiriam sozinhas a esse episódio. Lembremos também que sim, pros padrões de hoje, esse episódio não é assustador, mas para crianças nos anos 70, quando esse episódio foi ao ar, era muito mais impressionante do que é hoje, especialmente porque algumas crianças já tinham televisão a cores e outras não. Pra minha geração, que cresceu com filme de terror no SBT e programas de TV como Coragem com o Covarde, Billy Mandy, Castelo Rá-Tim-Bum, não tem nada de assustador nesse episódio. Exceto, de novo, talvez os efeitos visuais, a guitarrinha de quando a bruxa entra, que realmente são feitos para dar um clima maior de tensão, de medo, de aura, da coisa toda. Tem uns pontos muito, muito legais de referência nesse episódio. Tipo, a Maria tá de Maria Chiquinha trançada igual a Dorothy, né? E também tem uma referência à propaganda de café que a Margaret Hamilton fazia. A Margaret Hamilton apareceu inclusive em outros programas da época. Mr. Rogers' Neighborhood, ela apareceu como ela mesma e vestindo a roupa e contando sobre a personagem, sobre o filme, etc. Servindo pra mostrar que a bruxa era só fantasia, faz de conta, não era real. E aí ela apareceu no episódio de Halloween de Paul Lindy, onde ela apareceu como uma bruxa e... Enfim... Eu não vi esse negócio todo. Eu lembro que apareceu a bruxa do HS Puffin Puff. Eu não lembro como é o nome, a flauta mágica. Não é isso. Eu não lembro o nome, mas é bruxa de outra programação clássica americana. Eu não lembro o nome. Eu vou deixar aí, depois eu vou pesquisar, eu vou deixar aí na tela. Porém, a gente tem que lembrar de outra coisa. O episódio do Mr. Rogers foi ao ar em 75. E tanto o episódio de Sesame Street como o especial de Paul Lindy foram ao ar em 76. Porém, eu imagino que o público-alvo do especial do Paul Lindy, bem como a própria temática do Halloween, tenham afastado o mesmo público que Sesame Street tentava pegar. E embora o público de Mr. Rogers seja o mesmo de Sesame Street, a forma como ele apresentou a personagem foi totalmente diferente de como foi apresentado em Sesame Street. Então, o único dos três que realmente teve problemas foi Sesame Street. Outra coisa que me soa muito estranha é o Big Bird não acreditando no David e dizendo que ele tem uma baita imaginação. Para os padrões de Sesame Street, isso é meio que potencialmente problemático. Eu acho, foi por isso que eles canonizaram o Snuffleupagus como personagem real, não foi? Pra que quando as crianças de 6 anos dissessem que viram alguma coisa, elas não se sentirem confrontadas ou com medo de achar que foi só a imaginação delas, né? Mas ao mesmo tempo, eles dizerem que a bruxa é real implica que as crianças vão entender que bruxas existem e podem pegar eles, então... é um buraco sem saída. É um dos motivos que eles devem ter engavetado esse episódio. É muito mais fácil do que retrabalhar todo o roteiro e regravar tudo ia ser uma dor de cabeça desgraçada. Além de, claro, ser uma grande perda de dinheiro. Outra coisa bizonha é que ninguém na Sesame Street conhecia a bruxa. Ninguém leu os livros do Mágico de Oz, ninguém viu o filme, considerando que a realidade deles é a mesma realidade nossa. Eu não sei, isso só me soou estranho. Mas mais importante que isso, esse episódio implica que Oz existe na realidade de Sesame Street. Ok, vamos seguir com isso. A bruxa tá morta. A bruxa tá morta. Mesmo se você considerar que tudo que se passou em Oz em 39 foi um sonho, whatever. Vamos considerar que é real porque nos livros são reais, mas a bruxa tá morta. Eu só lembro de uma obra de Oz que ela é ressuscitada, e é no desenho dos anos 90. Mas ainda mais importante que isso, esse episódio implica que Oz existe no mesmo universo de Sesame Street. Considerando que até hoje ninguém respondeu a pergunta da abertura com a localização exata de Sesame Street, que é um lugar fantástico habitado por animais falantes, podemos presumir que Sesame Street fica perto de Oz, um lugar que ninguém consegue chegar devido ao deserto mortal aos arredores de Oz. Tudo faz sentido agora. Ainda mais importante que isso, Sesame Street já foi visitada pelo elenco de Star Wars, assim como o Muppet Show. E o ET de Spielberg já esteve junto do elenco do Muppet Show e em Star Wars. E ele reconhece Yoda no filme. O que torna toda a cena onde Luke e Han nocauteiam soldados imperiais para se disfarçar com suas armaduras totalmente a blá 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 das ideias. Porque
essa cena literalmente referencia Mágico de Oz 39. O que implica que Han Solo leu o Mágico de Oz 39 de alguma maneira? Enfim, é um bom episódio. É um bom episódio. Apesar dos pesares, é um bom episódio. Que bom que uma nobre alma se sacrificou pra trazê-lo a nós. Deus te abençoe, Anônimo. Eu sou o Kapan Katsuragi e eu consegui fazer um episódio inteiro sobre Margaret Hamilton, sem contar uma piada de Hamilton, o musical. Eu mereço uma medalha. Até a próxima. Mom sent us for coffee. Here you are, young'uns. She doesn't use that kind. Well, that's the only kind I sell. Maxwell House. She'll like it just fine. Give it to me. Say, Cora, thanks for the Maxwell House. Sure beats my old coffee. Well, I've tried a dozen of them, and I think Maxwell House tastes best. Have some now. Thanks. Like they say, Good to the last drop. Coragem, o Cão Covarde. Parte de Cartoon Cartoons. Sexta às 8 da noite no Cartoon Network.